Imagine-se em um lugar onde o Oriente encontra o Ocidente de maneira tão intensa que parece quase mágica. Não é Nova York, nem em Londres, mas uma metrópole que carrega a essência dessas cidades e algo muito mais profundo, Hong Kong. Um dos principais destinos da Ásia, onde a cultura anglo-saxônica e a tradição chinesa se entrelaçam de forma tão única que criam uma atmosfera quase misteriosa. E não é à toada que muitos falam de uma energia singular aqui porque, de fato, ela existe. Mas o que torna Hong Kong tão fascinante não é apenas sua arquitetura futurista ou seu dinamismo financeiro. É o fato de que, apesar de ser um dos centros mais ricos e movimentados do planeta, com milhões de turistas circulando todos os anos, a cidade mantém índices de criminalidade surpreendentemente baixos. Roubos nas ruas? Quase inexistentes. Violência contra visitantes? Praticamente zero. Como isso é possível em um lugar tão vibrante? A resposta não está apenas na eficiência da polícia ou no rigor das leis. Existe algo mais, uma força que atua nas sombras, mas que, paradoxalmente, garante ordem onde muitos imaginariam caos. Não se trata de mistério, nem de lendas urbanas. É pura racionalidade, uma estrutura tão enraizada na sociedade que se tornou parte indispensável do tecido social não só de Hong Kong, mas de comunidades chinesas pelo mundo inteiro. Estou falando das tríades. Sim, aquelas que muitos associam à ideia de a máfia chinesa, mas que, na realidade, são muito mais do que um simples grupo criminoso. Sua história remonta a séculos de resistência, estratégia e adaptação. Não são apenas bandidos com tatuagens e habilidades em artes marciais, como os filmes gostam de retratar. São herdeiros de uma tradição que começou como movimento de resistência contra a opressão, evoluiu para uma rede de influência global e hoje molda, de maneiras que poucos percebem, o cotidiano de cidades inteiras. Para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo. Imagine o século X na China, um período de turbulência, quando a dinastia Ming ruía sob o avanço dos Manchus. A população não aceitava a dominação estrangeira. Foi nesse caldeirão de revolta que nasceram as primeiras sementes do que viria a ser as tríades. Não eram criminosos, mas patriotas, militares, intelectuais e líderes locais que se uniram em sociedades secretas para restaurar o poder chinês. Um dos símbolos desse movimento? O lendário mosteiro Shaolin, onde monges guerreiros não apenas preservavam artes marciais, mas também treinavam combatentes para a resistência. A lenda conta que, em 1674, quando o exército da dinastia Qing cercou o mosteiro, 128 monges resistiram por uma década. No final, apenas 5 sobreviveram. Esses 5 se tornaram os cinco ancestrais, fundadores de uma irmandade que jurou reconquistar a China para os chineses. O nome Tríade, aliás, veio depois, criado pelos britânicos em Hong Kong. Originalmente, eles se chamavam a Sociedade do Céu, da Terra e do Homem, a uma referência à harmonia cósmica, onde o ser humano é o elo entre as forças superiores e terrenas. Não por acaso, suas tatuagens carregam o tigre, fogo, yang, e o dragão, água, yin, símbolos do equilíbrio que rege o universo na filosofia chinesa. Hoje, as tríades não são mais um grupo coeso, mas uma rede de organizações com influências que vão muito além do crime. Elas controlam desde o comércio local até serviços que, sem percebermos, usamos diariamente. Aquela van que te levou do aeroporto? Pode estar ligada a elas. Aquele restaurante com pratos autênticos? Também. Não é à toa que turistas circulam com tanta segurança. Quando você é uma fonte de renda, por que arruinar o negócio com pequenos delitos? Mas como uma estrutura tão antiga consegue se manter relevante? A resposta está em sua capacidade de se reinventar. As tríades não dependem apenas de força bruta, elas operam com uma rede de informações tão bem estruturada que parece quase invisível. Códigos, sinais, hierarquias rígidas, tudo pensado para garantir que suas atividades permaneçam nas sombras, enquanto sua influência se expande. E se você acha que isso é coisa de filme, pense novamente. A realidade é muito mais complexa do que a ficção. Enquanto alguns investem em ações ou imóveis, há quem aposte em ativos bem menos convencionais e igualmente lucrativos. Já ouviu falar em bonsai? Aqueles miniaturizados, que exigem décadas de cuidado, podem valer fortunas. Um jovem exemplares custa alguns dólares, mas um com 10 anos? 5.000. Um centenário? Mais de 50.000. 2.000% de valorização não é brincadeira.
Agora, se você prefere algo com retorno mais imediato, por que não considerar um investimento seguro e com boa rentabilidade? O Gazprombank, por exemplo, oferece opções como o depósito em porcentagem nas nuvens, com até 1,5% ao ano para aplicações de 6 meses. Abrir pela internet ou pelo app ainda garante condições especiais, como taxa elevada e mínimo de apenas 15 mil rublos. Seu dinheiro fica protegido pelo sistema de seguro de depósitos, e desde maio, transferências entre contas de bancos diferentes pela SPB são isentas de taxas para valores de até 30 milhões de rublos. Prático, seguro e com bom rendimento, uma combinação que vale a pena explorar. Volando às tríades, o que mais impressiona é como elas conseguiram transcender o tempo. Não são apenas um resquício do passado, mas uma peça-chave no funcionamento de sociedades modernas. Suas raízes estão fincadas em ideais de lealdade, hierarquia e, acima de tudo, sobrevivência. Em um mundo onde o poder se deslocou das espadas para os algoritmos, elas provam que algumas estruturas são tão resistentes quanto as montanhas que cercam Hong Kong. Portanto, da próxima vez que pisar nesta cidade onde arranha-céus tocam as nuvens e templos milenares resistem ao tempo, lembre-se, há muito mais do que os olhos podem ver. E às vezes, a ordem que você enxerga é fruto de forças que poucos ousam mencionar. A rede de influência dessas sociedades secretas não conhecia fronteiras. Desde o século XV, suas raízes se estendiam como veias invisíveis por todo o território chinês, e até hoje, nas sombras de Hong Kong, seus códigos permanecem vivos. Não há títulos ostentosos aqui, apenas números que escondem significados profundos. O líder supremo, a cabeça do dragão, jamais é chamado pelo nome, seu código é 489, uma combinação de traços que, quando decompostos nos ideogramas, revelam sua verdadeira identidade. Seu braço direito, o executivo que comanda as operações, responde por 438. Já o enforcer, o homem de ação responsável por treinar combatentes e liderar ataques contra rivais, contra o regime Qin, contra qualquer ameaça, é o bastão vermelho, marcado pelo número 426. E há mais, o elos entre as facções, aquele que tece a teia de comunicação entre as tríades espalhadas pela China, e, mais tarde, por Hong Kong, é conhecido como sandália de palha ou bastão de sândalo, identificado pelo código 432. O tesoureiro, o homem que gerencia o fluxo de dinheiro, sangue vital de qualquer organização, é o vento da papel branco, 415. Um membro comum, um monge ou irmão, carrega o número 49, enquanto o traidor, o informante, a ratazana, é marcado para sempre pelo 25, uma mancha que nenhum ritual de purificação apaga. Mas os códigos vão além dos títulos. Eles são uma linguagem criptografada, um sistema de respostas que só os iniciados decifram. Se um membro pergunta, quanto é 38, a resposta não será um número, mas 21, porque os traços que compõem o ideograma de tríade somam 73, e 7 mais 3 igual 21. E por que um irmão é 49? Porque 4 e 9, multiplicados, resultam em 36, o número exato de juramentos que um recrutado deve fazer ao ingressar na Irmandade. Nada é aleatório. Cada símbolo, cada número, é extraído do I Ching, o livro das mutações, a espinha dorsal filosófica que sustenta não apenas a cultura chinesa, mas também a estrutura oculta dessas sociedades. E aqui está o paradoxo: enquanto a dinastia Manchu ergueu um estado oficial, com seu exército, sua burocracia, seus impostos, uma China paralela florescia nas sombras. Era um sistema de autogoverno local, onde as tríades não eram apenas marginais, mas peças-chave. Elas financiavam revoltas, alimentavam resistências, mantinham viva a chama da identidade Han contra os invasores manchus. Você já deve ter ouvido falar das guerras do ópio, não é? Pois foi nesse caldeirão de humilhação nacional que as tríades encontraram seu maior inimigo, o Diabo Branco, os britânicos, que inundaram a China com ópio, transformando um império em um viciado. E enquanto o governo Qin, fraco e corrupto, curvava-se às potências estrangeiras, foram esses grupos clandestinos que travam a batalha real. Mas como lutar contra um império que controla os mares? Com a astúcia. Se os britânicos lucravam com o ópio, as tríades roubavam o ópio. Em noite sem lua, juncos, aquelas embarcações estreitas que ainda deslizam pelas águas de Hong Kong, aproximavam-se sorrateiramente dos navios ingleses. Homens treinados escalavam os cascos, subtraíam a mercadoria e desapareciam na escuridão. O butim era vendido, o dinheiro, reinvestido em armas, em comida, em subornos. Sequestros. Extorsão?
assaltos? Tudo justificado pela causa. Afinal, uma revolução não se faz com orações, exige sangue, suor e, quando necessário, crimes. E os resultados? Não foram poucos. No início do século XIX, as tríades financiaram a rebelião dos Turbantes Vermelhos, esmagada com brutalidade pela Imperatriz Cixi, uma figura que merece um capítulo à parte, tão feroz quanto enigma. Em 1900, veio a rebelião dos Boxers, outro levante alimentado, em parte, pelo ouro sujo das tríades. E então, em 1912, após séculos de resistência, o impossível aconteceu, a dinastia Qin ruía. O último suspiro de um império que, ironicamente, havia sido minado não apenas por potências estrangeiras, mas também por aqueles que lutavam em seu próprio solo. Mas eis a pergunta que não quer calar: o que acontece com uma máquina de guerra quando a guerra acaba? As tríades, outrora revolucionárias, viram-se órfãs de sua missão. O nacionalismo chinês agora tinha novos rostos, comunistas de um lado, o Kuomintang de outro. E onde ficavam elas? Presas entre o passado e o futuro, muitas se deixaram corromper pelo que antes era apenas um meio, o crime. A China mergulhou no caos, a invasão japonesa, a guerra civil, a fome. E enquanto o país sangrava, as tríades migraram para Hong Kong, o último reduto onde ainda podiam operar. Os registros da polícia colonial britânica da época são reveladores. 1886, os coolies, os trabalhadores braçais chineses que moviam os docas de Aberdeen, pagavam 4 centavos por mês para um fundo comum. Esse dinheiro? Direto para as tríades. Ostensivamente, era para proteção ou caridade. Na realidade, era o combustível de uma sombra que nunca deixaria de crescer. Hong Kong, a joia do Império Britânico, tornará-se também o quartel-general de uma irmandade que não conhecia fronteiras nem morais, nem geográficas. E o que começou como resistência agora se transformava em império. Um império que, décadas depois, dominaria não apenas as ruas, mas os corações e as mentes de uma cidade onde o crime e o poder sempre andaram de mãos dadas. A queda da dinastia Manchu revelou o que os estrangeiros jamais suspeitaram: uma teia oculta de poder, tão enigmática quanto letal. Não se tratava de simples bandos de marginais, mas de uma irmandade regida por rituais ancestral, onde o vinho de sangue, sim, vinho de sangue, uma mistura macabra de álcool, sangue animal e juramentos inquebráveis, selava lealdades mais fortes que o aço. Cada gesto tinha significado: a posição das mãos ao segurar os palitos de incenso, os números sagrados 36, 72, 108, que evocavam a harmonia cósmica entre terra, céu e homem. As tatuagens, invisíveis sob as roupas, eram passaportes para um mundo onde um olhar, um aperto de mão ou um modo de segurar um leque podiam ditar uma sentença de morte ou abrir as portas de um império subterrâneo. Os britânicos, com sua arrogância colonial, não faziam ideia do que enfrentavam. Para eles, Hong Kong era um tabuleiro de xadrez onde moviam peões. Aqui, um governador ambicioso sonhando com uma carreira reluzente em Londres. Ali, uma polícia recrutada entre Sikh, ingleses desiludidos e chineses que, no fundo, respondiam mais aos Xiansheng, os senhores das tríades, do que à coroa. Como controlar uma cidade onde um em cada 10 habitantes pertencia, de alguma forma, à sombra? Onde o policial que prendia um ladrão à noite podia muito bem ser primo do traficante que o subornava de manhã. A corrupção não era um vírus, era o sistema operacional da colônia. E os britânicos? Preferiam fechar os olhos. Deixem que se matem entre si, contanto que não perturbem o comércio ou o chá das 5, parecia ser o lema. Afinal, o que importava se nos becos de Wanchai os dragões de papel queimavam em rituais noturnos, ou se nos porões de Xianwan se negociavam cargas de ópio enquanto os compradores, homens de ternos impecáveis, assinavam contratos com tinta vermelha? O império tinha seus próprios demônios, a bolsa, os estaleiros, o porto que nunca dormia. O resto? Problema deles. Até que a hipocrisia se tornou insustentável. Em 1897, um terço da polícia de Hong Kong foi expulso por corrupção. Não eram alguns maçãs podres, era o barril apodrecendo por dentro. E as tríades? Ah, elas jamais se chamariam criminosas. Eram as sociedades secretas, irmandades com estatutos tão antigos quanto a própria China. Algumas, como a Wuxinwu, nasceram como guildas de comerciantes ou sindicatos de estivadores, fachadas legítimas para operações que iam da extorsão ao tráfico de pessoas. Outras, como a 14K,
já nasceram com as mãos sujas de sangue e ouro. Mas foi entre as duas guerras mundiais que as Tríades revelaram seu verdadeiro poder. Elas não apenas controlavam as ruas, elas faziam e desfaziam impérios. Sun Yat-sen, o pai da China moderna, deve sua vida a elas. Quando a imperatriz Cixi enviou espiões para sequestrá-lo em Londres, foram os irmãos das Tríades, já infiltrados até nos salões da alta sociedade britânica, que vazaram o plano, transformando o caso em um escândalo internacional. A rainha Vitória, sem saber, havia sido manipulada por uma rede que operava nas sombras de seu próprio império. E Chiang Kai-shek, o generalíssimo que um dia governaria a China, aprendeu cedo a lição. Em Xangai, quando sua esposa foi sequestrada, não foi a polícia que lhe recorreu. Foi ao Xianshenzhen. Nós a levamos para um lugar seguro, disseram-lhe, com a cortesia de um anfitrião oferecendo chá. O senhor entenderá que, em tempos tão perigosos, certas precauções são necessárias. O resgate. Uma fortuna. O acordo. Silêncio eterno. Daí em diante, Xia manteve laços tão estreitos com as Tríades que um de seus aliados mais poderosos, Du Yueshen, o Ambig Yared Du, rei do ópio de Xangai, chegou a financiar suas campanhas militares. Quando Xia assumiu o poder, quem você acha que ele nomeou para pacificar a Xangai? O mesmo homem que, todos os anos, pagava 20 milhões de dólares pelo privilégio de envenenar a nação com ópio. As Tríades não eram apolíticas. Elas eram o poder na sua forma mais pura, ora aliadas dos nacionalistas do Kuomintang, ora infiltradas nos círculos comunistas, sempre prontas a mudar de lado conforme soprasse o vento. Entre 1914 e 1939, 7 grandes Tríades dominavam Hong Kong. Todas sobrevivem até hoje. A Segunda Guerra não as abalou, pelo contrário. Enquanto uns, cômovo, colaboravam com os japoneses em troca de influência, outros aguardavam, serpentes paciente, prontos a engolir os vencedores assim que a poeira baixasse. E então veio 1949. Mao Tse-tung olhou para o mapa e viu que ninguém mais enxergava. As Tríades não eram inimigas. Elas eram concorrentes. E concorrentes, no jogo de Mao, não tinham direito à sobrevivência. Mao não apenas viu as Tríades como concorrentes, ele as esmagou com uma eficiência que só um ditador com sede de controle absoluto poderia demonstrar. Não houve expulsão para Taiwan por acaso, nem competição interna no partido, nem japoneses para culpar. Os japoneses haviam acabado de perder a guerra, e o que restou? As Tríades. Aqueles que, como parasitas, haviam se enraizado na terra chinesa, sugando sua riqueza enquanto fingiam lealdade a qualquer bandeira que lhes conviesse. Em menos de 2 anos, Mao desferiu o golpe final. Um decreto implacável transformou a simples filiação a uma sociedade secreta em crime punível com a morte. A mensagem era clara: ou desapareciam, ou morriam. E elas desapareceram. Mas não se iluda, o crime não foge, ele migra. Como ratos abandonando um navio em chamas, os chefões das Tríades correram para os 2 únicos portos seguros que restavam, Hong Kong e Taiwan. Assim nasceram as 2 grandes linhagens do crime organizado chinês. A primeira, a que nos interessa hoje, floresceu nas ruas de Hong Kong, onde o dinheiro jorrava como água de uma torneira quebrada. A segunda, menos conhecida mas igualmente letal, se estabeleceu em Taiwan, os Irmãos da Floresta de Bambu, uma história que merece seu próprio capítulo. Hoje, porém, nosso foco permanece onde o ouro verdadeiramente brilhava, Hong Kong, entre 1950 e 1980, a era de ouro das Tríades. Por que Hong Kong? Porque a cidade se tornou o que Nova York foi para a máfia italiana, o centro nervoso de um império. O porto mais movimentado da Ásia, a bolsa de valores que ditava os destinos financeiros do continente, um imã para corporações ocidentais ávidas por lucros fáceis. Era o caldeirão perfeito, onde o crescimento econômico explosivo se misturava com uma corrupção tão espessa que até o ar parecia podre. E no meio disso tudo, as Tríades não apenas sobreviveram, elas governaram. Imagine o cenário: você e seu amigo Li crescem juntos no mesmo bairro pobre. Você vira policial colonial, e ele, um soldado da Tríade 14K. Mas a amizade não termina aí. Você fecha os olhos quando ele passa heroína pela fronteira, ele lhe entrega um envelope gordo todo mês. Os 2 controlam o tráfico de pessoas entre o continente e a ilha, as casas de jogo clandestinas que drenam os salários dos trabalhadores, os bordéis que atendem desde marinheiros bêbados até executivos de ternos caros.
E, acima de tudo, eles dominam um negócio que move mais dinheiro sujo do que qualquer outro, as drogas. Não qualquer droga. O ópio, ou melhor, seu filho mais mortal, a heroína. Enquanto os colombianos e mexicanos brigavam pelo mercado da cocaína nas Américas, as tríades monopolizavam o veneno dos pobres, o analgésico dos desesperados. As plantações do Triângulo Dourado, entre Birmânia e Tailândia, produziam a matéria-prima, laboratórios escondidos nas selvas a refinavam, e Hong Kong se tornava o hub de distribuição global. De lá, os navios partiam carregados com caixotes marcados como eletrônicos ou têxteis, mas que, na verdade, levavam morte em pó para os guetos de Nova York, Los Angeles e além. Esse era o pipeline do ópio e as tríades eram suas donas absolutas. Até que, nos anos 1970, o sistema começou a ruir. A corrupção havia atingido um nível tão grotesco que até os britânicos, mestres em fechar os olhos para o crime quando ele lhes convinha, não puderam mais ignorar. Jornalistas que ousavam investigar eram assassinados ou tinham dedos decepados, um aviso popular entre as tríades. O estupim veio em 1973, quando uma operação policial expôs o que todos já sabiam: a própria polícia estava nas mãos dos criminosos. O chefe de polícia, Peter Goder, um inglês, foi pego com as mãos na massa, literalmente. Ele fugiu para a Inglaterra antes que pudesse ser julgado, enquanto o chefe do departamento antidrogas, também conivente, levou uma pena simbólica antes de ser solto. Os britânicos, finalmente envergonhados, agiram. Em 1974, copiaram o modelo americano, leis que permitiam processar os chefões com base nos depoimentos dos peões. As leis IAC nasceram para desmantelar as tríades do mesmo jeito que a RICO Act havia abalado a máfia em Nova York. Só que havia um problema. A máfia italiana era uma pirâmide, cortava a cabeça, e o corpo desabava. As tríades eram uma hidra. Cada célula operava de forma quase independente, prender um líder local não revelava nada sobre as outras. Ainda assim, o golpe doeu. As tríades entenderam a mensagem: era hora de se mover. De volta ao continente, onde Mao já não estava mais vivo e o Partido Comunista, agora sob Deng Xiaoping, olhava para Hong Kong com outros olhos. Para Macau, onde o jogo e a lavagem de dinheiro eram ainda mais fáceis. Para a Europa e a América, onde os mercados consumidores esperavam, ávidos. Mas aqui vem a ironia histórica mais deliciosa de todas: enquanto os britânicos tentavam limpar Hong Kong, a China comunista fazia exatamente o oposto. Porque, veja só, as tríades não eram apenas criminosas, elas eram patriotas. Em 1925, haviam liderado greves em Hong Kong, paralisando a cidade em nome da causa chinesa. Mao as expulsou, mas Deng as abraçou. Quando as negociações para a devolução de Hong Kong em 1997 começaram, os líderes das tríades foram chamados para uma reunião discreta. A mensagem de Deng era simples: o prazo da concessão britânica está acabando. Hong Kong voltará para nós. Vocês podem nos ajudar, ou o Ministério da Segurança Pública terá que resolver o problema de outra maneira. A escolha foi óbvia. As tríades, sempre pragmáticas, viram no Partido Comunista um novo protetor e o partido viu nelas um instrumento útil. Documentos vazados mais tarde revelariam o que todos suspeitavam: a colaboração era íntima, quase simbiótica. As tríades ganhavam proteção para seus negócios no continente e, em troca, garantiam a estabilidade em Hong Kong quando a cidade voltasse para as mãos chinesas. Os comunistas chamavam isso de tríades patrióticas, um eufemismo elegante para criminosos úteis. E assim, quando os protestos pró-democracia explodiram décadas depois, ninguém deveria se surpreender ao ver membros da 14K espancando manifestantes nas ruas. Como um membro anônimo da tríade declarou sem rodeios à imprensa ocidental: democracia? Não precisamos disso. Precisamos da China comunista. E nós a apoiamos. A aliança entre o crime organizado e o Estado, forjada no sangue e no ópio, havia se tornado a espinha dorsal do novo Hong Kong. O resto? Bem, o resto é história. E, como toda boa história das tríades, ela ainda está sendo escrita, com facas nas costas, dinheiro sujo e o sorriso cínico de quem sabe que, no fim das contas, o crime sempre vence. Os anos 80 marcaram o início de um movimento que se encerrou apenas em meados dos 90, selando o destino de Hong Kong. A cidade deixaria de ser uma colônia britânica para se tornar parte da República Popular da China sob o lema Um País, Dois Sistemas.
Um acordo diplomático elegante, mas que, na prática, significava uma coisa só: o crime organizado e o Partido Comunista aprenderam a dançar o mesmo tango. E as Tríades? Elas não apenas acompanharam a música, elas dirigiram a orquestra. Mas afinal, o que são as Tríades? Como funcionam? E por que, apesar de toda a modernidade, seus rituais de sangue e juramentos medievais ainda resistem como se o tempo não passasse para elas? Comecemos pelo básico: as Tríades não são apenas gangues. São impérios paralelos, com hierarquias mais rígidas que muitas corporações, códigos de honra mais implacáveis que qualquer exército e uma capacidade de adaptação que faria até o capitalismo mais selvagem corar de inveja. Seus recrutas? Jovens dos estratos mais abandonados da sociedade, os filhos da miséria urbana, aqueles para quem a escola foi um luxo e o futuro, uma piada de mau gosto. Mas que tem uma coisa valiosa: lealdade cega. Lealdade ao clã, à família, ao bairro. E as Tríades sabem explorar isso como ninguém. Um novato não entra simplesmente. Precisa ser apresentado por 2 membros respeitados, como se fosse um candidato a um clube exclusivo, só que, em vez de um coquetel, o que o espera é um ritual que faria até os templários se arrepiar. Imagine, você cruza portais simbólicos, cada um representando uma prova. O que é mais forte, sua espada ou seu pescoço? A resposta certa não é a lâmina, mas a carne, minha garganta, você deve dizer. Ou seja, estou pronto para sangrar por vocês. E sangrar, eles vão. 36 juramentos, um mais letal que o outro: não roubar de um irmão, não trair, não cobiçar sua mulher, um crime punido com a morte, não colaborar com a polícia. A lealdade não é negociável. É absoluta. E então vem o clímax. Em algumas versões, um galo tem a garganta cortada, seu sangue enche taças que os novatos devem beber. Em outras, uma agulha com fio vermelho perfura os dedos de cada recrutado, seu sangue pingando em uma taça compartilhada, o vinho da Irmandade. Todos bebem. Todos juram. Todos sabem: se traírem, não será a justiça humana que os alcançará primeiro. As Tríades não brincam com simbolismos. Quando uma vela queima até o fim durante o ritual, é um lembrete: assim será minha vida, consumida pela causa. E por que tudo isso ainda existe em plena era digital? Porque as Tríades entendem algo que muitos esqueceram: o poder não se constrói só com dinheiro ou armas, mas com mitos. Essa mistura de confucionismo, superstição e violência ritualística cria um vínculo quase religioso. Não é só uma gangue. É uma seita. E, diferentemente da máfia italiana ou dos cartéis, que dependem de estruturas mais frágeis, as Tríades têm uma vantagem letal: elas são parte da cultura. Estão entrelaçadas na diáspora chinesa, nos templos, nos negócios legais e ilegais. São o Estado dentro do Estado. Agora, falemos das principais. A da Quan, o Grande Círculo, nasceu em 1976, forjada por Exumveibins, os fanáticos guardas vermelhos de Mao, que fugiram das purgações no continente. Sem terra, sem opções, eles encontraram em Hong Kong um novo campo de batalha: o tráfico de heroína da Birmânia. Mas não pararam por aí. Tornaram-se os assassinos de aluguel do Império. Um cliente chegava, recebia documentos falsos, executava o serviço e sumia de volta para a China. Eficiente. Anônimo. Lucrativo. Nos anos 70 e 80, esse foi seu negócio principal. Depois, expandiram-se: Estados Unidos, Canadá, Europa. Onde há uma Chinatown, há uma sombra da Daquan. Depois, temos a Shuifeng, fundada em 1934 como um sindicato de trabalhadores de refrigerantes. Sim, você leu certo. Um grupo de operários que fabricavam limonada decidiu que queriam mais do que salários miseráveis. Hoje, controlam o que realmente importa: o jogo. Macau, a ex-colônia portuguesa, é o Las Vegas da Ásia, com um faturamento que deixa a nevada no chinelo. E a Shuifeng? Está lá, com as mãos nas mesas de bacará, nos cassinos clandestinos, nas apostas online. Também domina o mercado de carros roubados e as casas de apostas ilegais, porque, no fim das contas, viciação é um negócio que nunca sai de moda. Mas a rainha das Tríades é a Vuxinvu, a harmonia que supera a harmonia. Poético, não? Nada de apelidos vulgares como a máfia da esquina. Aqui, até o nome é uma declaração de poder.
Fundada em 1930, em 2 anos já tinha 15 filiais pelo mundo. Nos anos 50 e 60, chegou a 70 mil membros. Uma legião. Nos anos 90, dividiu-se em 6 facções globais, infiltrando-se em cada canto onde houver dinheiro sujo para ser lavado. Em 2002, em Birmingham, Reino Unido, a Vuchinvo travou uma guerra aberta com a 14K pelo controle do tráfico local. O motivo? Quem dominaria as ruas, os que moviam a heroína em grande escala ou os que vendiam no varejo? O resultado? Corpos. Sempre corpos. Porque as triades não negociam território. Elas o tomam. E não pense que seu alcance se limita ao submundo. Em Hong Kong, a Vuchinvo controla desde prostituição de luxo até roteiros de ônibus. Sim, você leu certo, enquanto o governo discursa sobre a cidade inteligente, são os criminosos que gerenciam a logística do cotidiano. Novos territórios? Dominados. Kowloon. Sob seu comando. Até os táxis noturnos têm que pagar seu imposto de proteção. Porque, no fim das contas, quem realmente governar Hong Kong não são os políticos em seus ternos caros, mas os homens de terno manchado de sangue que nunca aparecem nas fotos oficiais. E se você acha que isso é coisa do passado, assista a Election 2005, o filme de Johnny To sobre as eleições internas de uma tríade. Não é ficção. É um documentário disfarçado. Porque, no mundo das triades, a única democracia que existe é a da bala, do suborno e do juramento selado com sangue. O resto? Bem, o resto é negócio. E negócio, elas sabem fazer como ninguém. E se você ainda duvida que as triades operam como um governo paralelo, observe como escolhem seus líderes. O filme Election não é apenas uma obra de ficção, é um retrato cru de como, desde 1930, a cada 2 anos, os membros da tríade Vuchinvo se reúnem para eleger um novo Dragon Head, o chefe supremo. Não há urnas, não há discursos bonitos. Há rituais antigos, juramentos de sangue e uma democracia onde o voto mais pesado é o do cano de uma pistola. Essa é a sua política, uma máquina bem oleada que nunca para de funcionar, mesmo quando a mídia finge não ver. E falando em máquinas bem oleadas, não dá para ignorar a tríade Hop-To, que domina os distritos mais luxuosos de Hong Kong, Wan Chai e Aberdeen, onde o dinheiro sujo se mistura ao brilho das vitrines de grife. Fundada em 1908 como uma irmandade de contrabandistas e agiotas, ela se transformou em um império que, nas décadas de 1980 e 1990, estendeu seus tentáculos até São Francisco, monopolizando o tráfico de heroína na costa oeste dos Estados Unidos. O homem por trás dessa expansão? Um sujeito conhecido como Tio Chong, um estrategista frio que decidiu que não bastava controlar uma cidade, queria o mercado inteiro, de Los Angeles a São Francisco. Mas o Tio Chong esqueceu uma regra básica: quando você declara guerra aberta, os inimigos não desaparecem, eles chamam a polícia. E foi exatamente o que fizeram seus concorrentes, cansados de ver seus negócios sendo engolidos. O resultado? Uma operação massiva, uma condenação de 15 anos para o Tio Chong e a suposta derrubada da Hop-To em São Francisco no final dos anos 90. Suposta, porque heroína não some do mapa por decreto, assim como os chefões não se aposentam por boa vontade. Eles apenas se adaptam. Mudam de nome, lavam o dinheiro em negócios ilegítimos e esperam a próxima onda de corrupção os trazer de volta ao poder. E acredite, eles sempre voltam. Agora, se a Hop-To é a faca no escuro, a tríade San Yeon ou Novo Yeon é o machado em plena luz do dia. Com 56 mil membros, ela não é apenas a maior organização criminosa de Hong Kong, é uma corporação do crime, uma guilda industrial da felicidade e justiça Ansin, esse é o nome oficial, com toda a ironia que merece. Fundada em 1919 por Ang Tin, um visionário do submundo, ela foi herdada por seu filho mais velho, Nguai, depois que o pai morreu deixando para trás não só um império, mas 3 herdeiros, um verdadeiro clã mafioso onde o sangue define o poder. Em 1987, o mundo descobriu o quão profundo esse poder realmente vai. Traficantes descontentes, cansados de serem lesados pela San Yeon, entregaram à polícia uma lista com 900 nomes, os verdadeiros donos da cidade. Não eram políticos. Não eram empresários. Eram os Dragon Heads, os chefes que controlavam tudo, de Amsterdã a São Francisco, de Londres a Vancouver. O escândalo foi tão grande que a imprensa local chamou de a decapitação da tríade. Decapitação?
por favor. A Hydra apenas cresceu novas cabeças. Hoje, a Sun Yeon ainda domina o tráfico de drogas, a prostituição, o jogo ilegal e até o mercado imobiliário de Macau, onde lavam bilhões enquanto fingem ser homens de negócios. E se você acha que isso é exagero, pergunte ao Charlie Yeong, o rei do cinema de Hong Kong. Produtor de sucessos como A Better Tomorrow e parceiro de diretores como Johnny To, e onde era a cara do glamour, até descobrirem que ele era filho de um dos fundadores da Sun Yeon. Eu não sabia de nada, declarou ele, quando a polícia o ligou aos chefões da tríade. Meu irmão era o líder, não eu. Eu só faço filmes. Mas em 1992, traficantes presos em São Francisco contaram uma história diferente. Charles Yeon não era apenas um produtor. Era um Dragonhead. Um homem que, entre um set de filmagem e outro, tomava decisões que ditavam quem vivia ou morria nas ruas. O Canadá lhe negou visto. Os Estados Unidos o colocaram em listas negras. E mesmo assim, ele continuou no jogo, porque no mundo das triades, o sangue é mais espesso que a tinta de um contrato. E por falarmos em sangue, chegamos à tríade 14K, ou simplesmente 14K, um nome que carrega duas lendas. Alguns dizem que vem do ouro 14 quilates, símbolo de riqueza suja, outros, que é uma referência ao endereço de sua primeira base, número 14 em Kowloon. Mas a verdade é muito mais sinistra. Nascida em 1945 em Gwangju como um grupo anticomunista apoiado por Chiang Kai-shek, a 14K se mudou para Hong Kong em 1949 e nunca mais saiu. Hoje, ela controla tudo em Kowloon e nos novos territórios: transporte ilegal, tráfico de ópio, prostíbulos, cassinos clandestinos e até guerras de rua contra rivais como a Sun Yeon e a Hop To. Nos anos 70, 80 e 90, Hong Kong virou um campo de batalha. Tiros em plena luz do dia, corpos jogados em becos, bombardeios como aquele contra o chefe da polícia de Macau, uma mensagem enviada por Van Kuok Khoi, o dente quebrado, um dos líderes mais brutais da 14K. Ele vivia como um rei, ternos caríssimos, festas extravagantes, fotos nos jornais. E quando a polícia apertou, ele simplesmente explodiu o carro do delegado como um aviso. Porque nas triades, a lei não é escrita, é executada. E se você ainda acha que isso é coisa de filme, lembre-se, Bruce Lee morreu no apartamento da namorada de Charles Yeong. Coincidência? No mundo delas, não existe coincidência. Existe estratégia. Existe poder. E existe uma regra que nunca muda: quem controla o medo, controla tudo. Esqueça o cassino de Scorsese com De Niro, aqui não se trata de Las Vegas, mas do submundo de Hong Kong, onde um homem como Sunny Zub, dente quebrado, transformou sua própria vida em um filme de gangster tão brutal que até Hollywood pareceria amadora. Ele não era apenas um jogador, era o jogador. Perder 3 milhões de dólares em uma noite? Para ele, isso era apenas o aquecimento. Os relatos dos que o viram em ação descrevem um homem que tratava fortunas como fichas de pôquer, enquanto os outros suavam frio ao seu redor. Porque na tríade, o medo não é uma emoção, é a moeda de troca. E se você ainda duvida do nível de controle que eles exercem, pergunte ao editor-chefe do Surprise Weekly, um jornalzinho de Hong Kong que ousou investigar os negócios das triades. 2 homens bem vestidos, sorridentes, apareceram em seu escritório com uma proposta de parceria publicitária. O diálogo foi curto: olá, somos de uma empresa canadense. O próximo som foi o de um cutelo de açougue cortando 2 dedos da mão esquerda do jornalista. A mensagem? Se continuar escrevendo sobre nós, faremos deste um surpresa semanal, um dedo por edição. As publicações pararam no mesmo dia. Não por censura do governo, não por pressões legais, mas porque as triades não pedem permissão. Elas ditam as regras. Agora, se você quer entender como se constrói uma carreira nessas organizações, olhe para Yonce X. Hamoy, um ex-dono de barraca de frutas nos anos 50 que se tornou um dos generais mais temidos da 14K. A lenda diz que ele traiu sua própria tríade inicial, entregando os líderes de bandeja para a 14K que, em troca, lhe deu um exército particular e o controle sobre parte de Kowloon. Mas seu verdadeiro gênio estava na logística. Enquanto o mundo ainda engatinhava no tráfico de ópio, Hamoy teve uma ideia revolucionária: mover os laboratórios de Bangkok para Hong Kong e Macau, criando o primeiro cartel asiático décadas antes de Pablo Escobar sonhar com algo parecido.
Nos anos 60, as Tríades já fixavam preços, controlavam rotas e inundavam os Estados Unidos com heroína, tudo enquanto os colombianos ainda brincavam de contrabando de café. O negócio era tão lucrativo que, quando Ramoy foi preso, sua mulher assumiu o império. Até que um dia, ela subestimou um capitão de junkie chamado Jono, responsável por transportar o ópio de Bangkok. O erro? Não pagar o combinado. Jono não foi à polícia, ele foi à Tríade. O resultado? Ramoy apodreceu na prisão, e Jono ganhou uma lição que nunca esqueceu: nas Tríades, lealdade não é uma virtude, é uma questão de sobrevivência. Mas se Ramoy era o estrategista, Chanchun, conhecido como o esbanjador, era o roqueiro do crime. Um gangster solitário, ou talvez apenas um freelancer tão respeitado que todas as Tríades o tratavam como um igual. Em 1991, ele assaltou um blindado que levava 20 milhões de dólares para o aeroporto de Hong Kong e, para comemorar, comprou uma Lamborghini amarela que exibia pelas ruas como um troféu. Quando a polícia finalmente o pegou, ele saiu em 3 anos. Porque na justiça de Hong Kong, dinheiro compra liberdade e Chanchun tinha muito dinheiro. Sua reputação? Um homem que roubava a luz do dia. Assaltou uma joalheria na movimentada Nathan Road disparando rajadas de AK-47 por cima das cabeças de turistas e policiais, só para garantir que ninguém atrapalhasse sua fuga. Mais tarde, especializou-se em sequestros e seu golpe mestre foi raptar 2 dos homens mais ricos de Hong Kong, Kok Tak Sen, do Império New World Development, e Victor Lee, filho do magnata Li Ka-shing. Pediu 210 milhões de dólares de resgate. Os Kok pagaram 84 milhões em 24 horas. Os Lee, 125 milhões. Chanchun não era um criminoso, era um empresário do crime, com um modelo de negócio simples: se você pode pagar, você é um alvo. Seu fim, porém, foi tão violento quanto sua vida. Em 1998, depois de um sequestro mal-sucedido na China continental, onde sua vítima asfixiou com a própria fita adesiva, as autoridades chinesas o executaram, junto com 2 cúmplices, em menos de um mês. Em Hong Kong, ele teria pegado prisão perpétua. Na China? Um tiro na nuca. Porque para Pequim, as Tríades são úteis, até o momento em que se tornam um problema. E hoje? As Tríades ainda estão lá, mas o jogo mudou. Antes da reunificação com a China em 1997, houve uma guerra sangrenta pelo controle do território. As facções não conseguiram chegar a um acordo, então resolveram nas balas. O último ato dos britânicos antes de entregarem Hong Kong foi aprovar, em 1994, uma lei de sanções financeiras que congelava os bens das famílias dos triadistas. Funcionou? Parcialmente. Em 1998, 90% dos presos na prisão central de Macau eram membros da 14K. Eles não apenas dominavam o crime, eles dominavam o sistema penitenciário. Quando os chineses assumiram, a repressão foi implacável. A Tríade de Xangai foi dizimada. As demais aprenderam a lição: ou se alinham ao Ministério de Segurança do Estado, ou desaparecem. E foi exatamente isso que aconteceu durante os protestos de 2014, Revolução dos Guarda-Chuvas, e 2019, Ocupa Hong Kong. Enquanto manifestantes lotavam as ruas gritando "um país, 2 sistemas", surgiram grupos de homens encapuzados, muitos deles ligados a San Yeon e a 14K, que começaram a agredir ativistas com barras de ferro e facas. A mensagem era clara: Pequim não precisa de tanques. Ela tem as Tríades. Hoje, elas não controlam apenas o crime. Elas são o braço oculto do poder. Quando os protestos ameaçaram sair do controle, quem apareceu para restaurar a ordem? Não a polícia. Homens de terno, com tatuagens de dragão e sorrisos afiados. Porque em Hong Kong, a lei pode ser escrita em Pequim, mas a justiça ainda é executada nas sombras. Eles não eram apenas homens em camisetas brancas. Eram soldados sem insígnia, movidos por um mandato invisível. Enquanto a polícia observava impassível, quase cúmplice, essas figuras anônimas varriam as ruas com uma eficiência que só a brutalidade organizada consegue atingir. Investigações jornalísticas, depoimentos sob anonimato e documentos vazados revelam o mesmo padrão: eram combatentes das Tríades, a San Yeon e a 14K, agindo sob ordens não escritas, mas perfeitamente compreendidas. Um membro não identificado de uma dessas organizações confessou, sem rodeios, à imprensa local: agimos por instrução do Partido Comunista Chinês e do Ministério da Segurança Pública.
Não gostamos de democracia. Mas a verdade, como sempre, é mais suja do que a narrativa oficial. O que os jornais de Hong Kong realmente registraram foi um grito de desespero econômico. Os manifestantes haviam paralisado a Central Road, as artérias vitais da cidade. Os turistas sumiram. Os restaurantes, outrora lotados, exibiam mesas vazias como cicatrizes. As triades, acostumadas a faturar com um fluxo incessante de dinheiro, viram seus negócios minguar. E então, a justificativa crua, sem filtros: esses baratas os manifestantes e estão acabando com nosso sustento. Tivemos que expulsá-los. Democracia? Talvez fosse um conceito bonito, admitiram, mas incerto. Melhor um regime que os rótula como criminosos, porém com regras claras, do que um sistema onde ninguém sabe o que vai acontecer amanhã e sem turistas, sem negócios, não sobra nada para ninguém. Não há documentos assinados provando que Pequim orquestrou tudo. Mas as evidências econômicas são esmagadoras. Hong Kong, uma das cidades mais seguras do mundo, não é um acidente. Você pode caminhar sozinho à meia-noite em qualquer bairro sem medo de assalto ou violência aleatória. Por quê? Porque as triades precisam dessa ordem. Elas prosperam quando os turistas gastam, quando os hotéis estão cheios, quando os cassinos de Macau transbordam. Uma cidade no caos é um negócio arruinado. E a China, com seu horizonte de planejamento de 50, 100 anos, não permite que ninguém, muito menos criminosos ambiciosos, destrua o que levou décadas para construir. Mas não se engane, as triades não são meros capangas de um regime. São um império à parte, uma teia que se estende muito além das fronteiras de Hong Kong. Documentos da polícia americana revelam sua aliança com os cartéis mexicanos. A 14K trocava metanfetamina chinesa por cocaína latino-americana, enquanto os mexicanos forneciam os precursores químicos para fabricar mais ice. Um comércio transcontinental onde Hong Kong e Cidade do México se conectavam como engrenagens de uma mesma máquina. Não são apenas gangues. São corporações do crime, com tentáculos em finanças, política e até diplomacia. Hoje, elas são a sombra que se move atrás do poder. A mão que esmaga quando a lei hesita. E enquanto o mundo discute democracia ou autoritarismo, as triades já decidiram há muito tempo: não há ideologia que valha mais do que o controle. Porque, no fim, quem realmente governa Hong Kong não está em Pequim, está nos escritórios discretos de Central, nos porões dos distritos financeiros, e nas alianças que ninguém ousa investigar a fundo. A história não é escrita apenas por generais ou políticos. Às vezes, os autores usam tatuagens de dragão e assinam com sangue.